Amados irmãos, graça e paz. Em poucos minutinhos eu gostaria de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus em um trecho que está aqui na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 2, que diz assim: Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Esse é o que poderíamos chamar de princípio da solidariedade. Esse princípio da solidariedade a gente encontra em toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, apresentado e expresso de várias formas. Às vezes, na forma de uma ordem, né? Como aqui aconteceu com Paulo, e às vezes na expressão do homem de Deus, da mulher de Deus, na maneira como ele tratou o seu próximo, na maneira como ele ajudou o seu próximo. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o significado de levar os fardos pesados uns dos outros. O que isso significa na nossa realidade? Primeiramente, eu diria que levar os fardos pesados uns dos outros significa reconhecer que todos nós temos fardos para carregar. Todos temos fardos para carregar. Os fardos são diferentes. O meu fardo pode não ser o seu fardo. O seu fardo também pode não ser o meu. Mas todos nós temos lutas, temos conflitos, temos problemas, temos dilemas com os quais precisamos constantemente, regularmente lidar. E são muitas vezes mais poderosos do que nós, mais fortes, mais pesados do que as nossas próprias forças. Todos nós temos fardos para carregar. Precisamos reconhecer que o nosso semelhante, que o nosso irmão também tem fardos. Por isso é necessário que todos nós façamos aquele esforço especial para sermos gentis e tolerantes com o nosso semelhante. Porque só ele sabe as lutas, né, que está passando, só ele sabe os problemas que está enfrentando, só ele sabe o real peso dos fardos que está carregando. Todos nós temos fardos. Então, vamos fazer aquele esforço para tentarmos ver como o outro vê, sentir como o outro está sentindo. Sermos empáticos, né? Termos empatia para com o nosso semelhante. Afinal de contas, solidariedade é um ato de bondade e um ato de compreensão em relação ao próximo. Em segundo lugar, levar os fardos pesados uns dos outros significa entender que eu não tenho que esperar eliminar os meus próprios fardos para me dispor a ajudar o outro a levar os seus fardos. Se fosse assim, se eu precisasse primeiro eliminar todos os meus fardos, isso nunca iria chegar, esse momento nunca iria chegar, porque a gente supera um problema, a gente supera um dilema, e logo em seguida aparecem duas, três situações novas, fardos novos que nós precisamos carregar. Se precisássemos esperar resolver todos os nossos problemas para poder nos dispor a ajudar alguém, seríamos as pessoas mais egoístas desse mundo. Nunca haveria solidariedade. Então, mesmo carregando os nossos fardos, mesmo tendo os nossos problemas, mesmo sendo difícil para a gente, ainda assim a gente pega um pouquinho do nosso fardo, coloca no ombro esquerdo e com o braço direito, com a mão direita, a gente ajuda o nosso irmão, o nosso semelhante a levar o fardo dele, na esperança de que aquele que está à nossa esquerda também vai nos ajudar a levar o nosso próprio fardo. Solidariedade é interdependência. Em terceiro lugar, levar os fardos pesados uns dos outros significa compreender que ninguém pode ser deixado para trás. Ninguém pode ser deixado para trás. A gente deve fazer aquele esforço especial para não deixar ninguém passar despercebido, para que ninguém se torne invisível. É muito comum em um grupo de pessoas alguém não ser visto, alguém não ser notado, alguém ser deixado para trás. E quanto maior for o grupo, 20, 200, 2.000 pessoas, quanto mais numeroso for o grupo, maior o risco de alguém estar ali completamente invisível. Ninguém pode ser invisível. Ninguém pode ser esquecido. Ninguém pode ser deixado para trás. Isso me faz lembrar aquela parábola de Jesus, né,
das ovelhas. Não basta ter 99 ovelhas. A 100ª ovelha, aquela ovelhinha, a 100ª ovelha é igualmente importante. Ela tem que ser lembrada, ela tem que ser buscada. Ser solidário significa que a gente vai fazer aquele esforço para ninguém passar esquecido, ninguém passar despercebido. E por fim, irmãos, levar os fardos pesados uns dos outros significa, como diz o próprio apóstolo Paulo, significa cumprir a lei de Cristo. Jesus afirmou o princípio da solidariedade e do amor em várias ocasiões. Talvez a ocasião mais famosa tenha sido quando ele foi questionado sobre qual é o maior mandamento. Ele respondeu que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo mandamento, igualmente importante em relação ao primeiro, é amar o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo como a si mesmo. E o próprio Jesus deixou a forma prática de amar o próximo como a si mesmo na medida em que ele se preocupou com todos, ele amou todos, ele levou os fardos pesados de todos, inclusive daqueles que eram desprezados pela sociedade. Jesus se preocupou com pecadores, deu valor a mulheres que eram pecadoras. Jesus valorizou a criança, valorizou a mulher, valorizou o pobre, valorizou o cobrador de impostos, o doente, o leproso, tantos outros que viviam à margem da sociedade, que eram desprezados pela sociedade. Jesus valorizou. Por que isso? Porque ele quer que sigamos o seu exemplo e levemos os fardos pesados uns dos outros. E assim seremos semelhantes a ele, cumprindo a lei dele. Concluindo, irmãos, levemos os fardos pesados uns dos outros, porque fazendo assim, nós chegaremos juntos, unidos, para a glória de Deus. E que Deus nos abençoe.